E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Começar a investir em fundos imobiliários nem sempre é uma tarefa fácil, porque quando a gente entra na bolsa, a gente se depara com uma infinidade de fundos imobiliários disponíveis. E aí a gente fica pensando, nossa, mas qual fundo imobiliário eu devo comprar? No meio de todos esses, qual será que é o melhor fundo imobiliário para mim? E aí, às vezes, por ficar nessa dúvida, né, tipo, qual fundo eu devo escolher, a gente acaba empacando e não investe em nada. Dessa forma, nesse vídeo eu trouxe 3 fundos imobiliários que são fundos de fundos e que vão te ajudar a não precisar ficar esquentando a cabeça na hora de escolher os seus fundos imobiliários no início. São fundos que englobam diversos fundos imobiliários dentro dele, então você não precisa de ficar escolhendo qual fundo, porque dentro dele já tem vários. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, não estou recomendando que você invista, só estou te apresentando alguns fundos para você olhar, e aí a responsabilidade de investir e de estudar esses fundos mais a fundo é totalmente sua, fechou? Então bora lá falar sobre esses fundos. Bom, primeira coisa então pra gente começar a falar sobre esses fundos imobiliários, eu só queria te apresentar esse setor de fundos imobiliários que eu vou falar nesse vídeo, que é o setor de FOFs, que são fundos de fundos imobiliários. Os fundos de fundos imobiliários são fundos para quem não quer ficar escolhendo vários fundos imobiliários ali e quer pegar uma carteira pronta de fundos imobiliários, né? Nesses fundos você tem um gestor que ele pega ali o dinheiro dos investidores quando as cotas elas são vendidas na bolsa de valores, e aí com esse dinheiro das cotas que foram vendidas lá na bolsa de valores, o gestor pega o total e investe ele numa série de FIs diferentes. O gestor cria uma carteira de FIs diversificada ali em diversos setores e aplica esse dinheiro nessa carteira. E aí os rendimentos que vierem dessa carteira, né, desses fundos imobiliários ali que o gestor escolheu, eles são distribuídos para quem comprou o fundo imobiliário de fundos, e aí a pessoa recebe o rendimento ali de uma carteira completa de fundos imobiliários, sem ter tido a preocupação ali de escolher todos os fundos imobiliários daquela carteira, né? Nesse caso, o gestor mesmo escolhe todos os fundos, aplica o seu dinheiro e aí você recebe o rendimento daquele dinheiro. Obviamente, o gestor ganha uma porcentagemzinha ali, né, que é a taxa de administração do fundo, mas é o valor que você paga ali por deixar essa decisão na mão do gestor. Não chega a ser um ponto estritamente negativo, porque se você não sabe escolher o fundo, né, você vai fazer o quê? Melhor deixar com quem sabe, até você aprender e tudo mais e montar a sua própria carteira. No futuro, recomendado é que você estude mais fundos imobiliários e não deixe só o seu dinheiro em fundos de fundos. É ideal ter uma carteira com fundos de diferentes setores e é ideal que você monte sua própria carteira, não deixe isso só na responsabilidade de gestores, mas enquanto você está no início, pode ser uma boa pegada. E se você quiser aprender a analisar os melhores fundos imobiliários mais na prática, reforço com vocês que o meu curso de investimentos investidor na prática está com as inscrições abertas. Então clica no link aí da descrição, entra lá no curso, porque vai te ajudar muito a investir em fundos imobiliários e ações também, e você vai sair de lá sabendo analisar tudo e escolhendo os melhores investimentos. Então agora bora falar do primeiro fundo imobiliário. O primeiro fundo imobiliário que eu quero falar com vocês hoje é o CAFOF11, que é o Fundo de Investimentos Imobiliários da Quineia. Esse fundo aqui, como eu disse para vocês, ele é um fundo de fundos imobiliários, né? Seus investimentos são destinados com prioridade nas aplicações de outros FIs. Então esse fundo aqui, ele pega o seu dinheiro e aplica numa carteira de fundos imobiliários que o gestor cria. E ele é um fundo que tem os investimentos dele distribuídos em diversos setores diferentes. Aqui eu tô com o relatório deles aberto, ó. Olha só a distribuição do fundo. 99% do dinheiro desse fundo, ele vai aqui no investimento de fundos imobiliários, né? E olha a categoria desses investimentos em fundos imobiliários. Ele investe aqui 23% no setor de shoppings, 1% no setor de fundos de outros fundos, né? 25% no setor de escritórios, agências, logística, CRIs, fundos de agro e fundos de renda urbana. Então vocês podem ver que aplicando nesse fundo, né, o seu dinheiro fica distribuído aí em vários setores diferentes, o que te tira aquela responsabilidade de ficar escolhendo diversos FIs. Ele já tem vários FIs aqui dentro dele. Olha só, essa daqui é a lista de FIs que esse fundo tem, né? E aí você pode depois olhar todos que fazem parte aqui. Mas ele é um fundo até bem diversificado aí entre os diversos setores que a gente tem disponível hoje na nossa bolsa. O CAFOF11 hoje, ele está sendo vendido por um preço bom em relação ao valor patrimonial dele. Então ele é um fundo que vale R$ 92,00, só que está sendo vendido só por R$ 72,00, então acaba que está com desconto aí se você comprar nesse valor. O rendimento dele, né, o dividend yield, está em 0,92% no último mês, o que tá bom, é uma média boa aí em comparação com as outras médias do setor de fundos imobiliários de fundos. E se a gente pegar aqui a média histórica dele, ó, tá uma média boa também, de 10,30% nos últimos 12 meses. É uma das maiores médias aí nesse setor de fundos imobiliários de fundos. A constância dele de dividendos também é boa, ó, vocês podem ver aqui no gráfico que ele paga dividendos constantemente, e a liquidez diária desse fundo é de 24.345, ou seja, diariamente 24.000 cotas desse fundo são negociadas na bolsa, que é mais tranquilo para você não ficar preocupado ali de não conseguir vender aquele fundo. Você vai conseguir vender ele tranquilamente. Um ponto muito importante no CAFOF11 que eu percebi
percebi analisando os gráficos desse fundo é que o pagamento de dividendos dele tem muito pouca variação, né? Se a gente for olhar ali no gráfico, olha só, é um gráfico de dividendos muito constante. Então aqui desde 2018 ele veio nesse valor aqui de mais ou menos 54 centavos e aqui ele só veio aumentando, ele não chegou a diminuir muito ao longo dos meses, né? Isso foi muito legal a gente ver isso no fundo. Eu particularmente gostei bastante. O segundo fundo que eu quero falar com vocês é o Kiso 11. O Kiso 11 é o fundo imobiliário da Suno, que eu já fiz até um vídeo específico sobre ele, depois você pode clicar no link aí e assistir. E ele basicamente copia a carteira recomendada de fundos imobiliários da Suno, a Suno 30. Então basicamente quando você investe em Kiso 11, você está investindo ali na carteira de fundos imobiliários recomendada pelos analistas da Suno. No relatório do Kiso 11, ele investe aqui 94% do dinheiro dele em cotas de fundos imobiliários, né? E aí ele investe maior parte no setor de papel, depois em seguida galpões, shoppings, fundos híbridos, lajes corporativas e tem essas partes pequenas aqui em educação e segmento bancário. Essa liquidez aqui é o dinheiro que ele não investe em nada, deixa guardado lá dentro dele para caso aconteça alguma coisa. O portfólio de fundos imobiliários dele são 30 fundos imobiliários, né? Seguindo ali a carteira da Suno, que é o Suno 30, uma carteira muito bem diversificada, né? Tipo, todos os fundos têm 3%, 2%, não tem nenhum fundo representando muito na carteira e é um fundo bem legal para quem tá começando também, quer seguir aí essa onda de fundos de fundos. Sobre o preço dele, ele tá sendo vendido por um preço menor do que ele vale, então vale 8,80, tá sendo vendido por 7,78. Dividend yield dele no último mês foi bastante alto, né? A liquidez diária dele é enorme, 127 mil cotas por dia, então você não vai ter problemas em comprar ou vender, porque muita gente compra e vende esse fundo no dia. E a média de rendimento dos últimos 12 meses dele tá de 10,35%, que é uma média aí muito parecida com os outros fundos imobiliários que a gente olhou, então ele tá dentro da média. É um fundo bem legal. O gráfico de dividendos dele bastante constante e a gente vê aqui um aumento, né, do dividend yield dele ao longo do tempo. Apesar de ser um fundo novo no mercado, entrou no mercado em novembro de 2020, é um fundo bem legal aí e dentro do setor eu acho que tá se destacando bastante, porque ele teve bastante constância nesse período, né? Achei bem legal. E ele é o fundo que tem as menores taxas de todos, né? Ele cobra só 0,65 de taxa de administração, não cobra taxa de performance, taxa de credenciamento nem nada. Então ele tem uma taxa bem pequenininha aí sobre os rendimentos do fundo. Por último, mas não menos importante, o nosso terceiro fundo imobiliário de fundos, que é esse fundo aqui, ó, o RBFF11, o Rio Bravo IFIX Fundo de Investimento Imobiliário. As características desse fundo, elas são muito parecidas com todos os outros que eu já falei com vocês aqui, né? 98% investido em fundos imobiliários, porcentagem de alocação aqui em FIs de logística, FIs de recebíveis, FIs de escritórios, FIs de shoppings e varejos, pequena parte em FI educacional e outra minúscula parte em FI residencial. É um fundo muito bem distribuído também, ó, vocês podem ver aqui que tem vários fundos dentro do portfólio dele, ele está bem concentrado em MXRF11 e RCRBR11. Ele tem uma concentração bem alta em MXRF11, né? Mas de resto aí tem uma distribuição maior entre os outros fundos. Ainda assim é um fundo bem diversificado, tem vários nomes aí dentro dele. Ele está sendo vendido abaixo do preço, vale 63,69, estava sendo vendido por 56,15. Tem uma liquidez diária boa de 12 mil cotas ali por dia, né? Dividend yield do último mês foi de 0,98 e a média aqui dos últimos 12 meses, ó, foi de 10,20%, muito parecido com todos os outros concorrentes dele. Ele é um fundo bastante antigo na bolsa, né? Tá na bolsa aí desde 2013 e vem mantendo um gráfico de dividendos constante. Não teve muito aumento aqui, né? Ao longo dos anos, ele até diminuiu um pouquinho, mas tá bem constante, sabe? Não teve nenhum mês que parou de pagar ou algo do tipo. Alguns meses reduziu, mas depois voltou à normalidade. É um bom concorrente desses outros que eu falei com vocês e as características de todos eles é muito parecida, né? Quando a gente pensa em fundos de fundos e a gente vai olhar os números ali em um fundo com o outro, eles mudam muito pouca coisa, é tudo muito parecido, o que muda ali é a gestora, o tipo de fundo imobiliário e tal, mas entre dividendos, valor que eles estão sendo vendidos, tá tudo muito parecido, tudo muito igual. Desses três, os meus dois preferidos são o Kiso 11 e o CAFOF 11, o Kiso 11 sendo o da Suno e o CAFOF 11 o da Quineia, mas as características de todos eles são muito parecidas. E agora eu queria que vocês me contassem aqui embaixo se vocês têm algum fundo imobiliário desse em carteira e se vocês planejam em investir em algum fundo de fundos desse. Me conta aqui também se você gosta, né, desse tipo de fundo, que é o fundo de fundos, e o que é que você tem feito aí com o seu portfólio de fundos imobiliários. Não esquece de deixar o seu like, porque o seu like me ajuda a entender que esse vídeo tá bom e me motiva a trazer mais vídeos aqui pro canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.